que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça de Deus, e que este mesmo Santo Espírito possa converter o nosso coração a fazer todos os dias um exame de consciência. A todos os dias o nosso coração se arrepender, a detestar, odiar os nossos pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, nós demos uma introdução, né, ao sacramento da penitência, tudo mais. Vocês se confessaram, né, no mutirão de confissão. Agora nós vamos, eu não termino hoje, mas agora nós veremos qual foi a qualidade da nossa confissão, né? Nós veremos os pontos que realmente, né? Nós seguimos realmente isso daí, a nossa confissão foi frutuosa, né? Veremos aquilo que talvez, eu acredito que esse assunto que nós vamos tratar, todos vocês já saibam, mas assim, nós vamos pôr alguns pingos nos is, né? Pra gente não nos esquecermos de alguns pontos aí. Por isso que hoje, vários dos trechos do Catecismo do Concílio de Trento eu vou ler na íntegra, porque se eu só explicar, talvez a gente se perca em alguma palavra, porque é muito rico. Tem várias partes do Catecismo que eu trago para vocês já muito mastigado, né, para ficar mais fácil, mais didático. Mas dessa parte até o final, quando a gente terminar a parte do sacramento da penitência, eu vou ler vários dos trechos, porque é muito rico o sacramento da penitência que o Concílio de Trento nos traz. Tá bom? Mas eu leio e a gente vou explicando, né? Vou elencando os pontos principais ali. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês vão me parando aí. Certo? Então, assim, nós vamos falar dos efeitos da confissão. Né? Nós vimos, né, na aula passada, que a matéria do sacramento da penitência são os pecados, né? E aí, não apenas, quando eu falo os pecados, lembra que eu falava para vocês que é de uma forma bem genérica falar que a matéria são os pecados, porque a matéria, de fato, do sacramento da penitência é a contrição, a acusação e a satisfação, que aí gira em torno dos pecados, mas é esses três. E a forma é o eu te absolvo, tá? Então vamos lá. Toda a virtude do sacramento da penitência, toda a virtude se resume em nos reconciliar com Deus, né? Nós temos que ter isso muito claro, né? Que o sacramento da penitência é a reconciliação nossa com Deus. E para isso nós temos que lembrar, né, humildemente, que somos pecadores. O Vinícius, para mim foi muito estranho, porque eu cheguei no padre no final de uma missa, né? Porque, tipo assim, foi no sábado na missa, né? Eu ia no domingo de novo na missa. E falei, padre, o senhor posso confessar que o senhor falou, não, filho, eu vou te absolver todos os pecados, porque eu tô correndo muito aqui. Então, isso, como é que é? Tipo, ele falou, eu te absolvo, mas tipo assim, mas aí, eu posso aceitar isso na boa de um padre?
a absolvição vale desde que você acusou o teu pecado. Não, não escutou nem o pecado meu. Não, então não. Tem que acusar. Obrigado. Certo? Então, assim, ó, como eu falava para vocês até na aula passada, né? Não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Né? Não existe. O problema do não perdão ao pecado não está em Deus. Está em nós. Se nós não tivermos verdadeiro arrependimento, não há perdão ali, né? Então, por isso que eu falo, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Deus pode perdoar todos os pecados. Todos. Ah, Vinícius, mas na Bíblia Jesus não fala do pecado contra o Espírito Santo? Que esse não tem perdão? É o que eu estou falando. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de não há uma conversão verdadeira, um arrependimento sincero, e, portanto, você não crê na misericórdia de Deus. Aí não tem como. Não crer na misericórdia de Deus é não crer que Deus, por meio do seu Santo Espírito, habita em nós. Aí é o pecado contra o Espírito Santo. Né? O maior deles é o atentar contra a nossa própria vida. Certo? Por nós sermos o administrador do nosso corpo, né? Porque Deus é o dono. Somos templos do Espírito Santo, né? Aí é um atentar contra a nossa vida. Mas não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas é isso mesmo, né? Nós somos os administradores do nosso corpo. Deus que é o dono, não é isso? Deus criou, né? E aí nós temos que manter mais do que a palavra, né? Dono e administrador, é que Deus habita em nós. Né? Por meio do seu Santo Espírito, Deus habita em nós. Não é porque uma vez que a gente morrer e for para o inferno, o nosso corpo vai junto. Tá, entendi. É que Deus habita em nós. Né? Então, agora nós vamos entrar numa parte importantíssima, que é onde eu vou separar a nossa aula. Por isso que eu não acabo hoje. Então eu vou separar a nossa aula em 3 pontos. Né? E hoje nós vamos trabalhar um ponto, que são as partes integrantes da confissão. Além da matéria e da forma, então existe dentro do sacramento da penitência as partes integrantes da confissão. Que são elas, né? A contrição, a acusação e a satisfação. Aí nós vamos trabalhar isso daí. Hoje nós vamos trabalhar a contrição. São as partes integrantes do sacramento da penitência. A contrição, a acusação e a satisfação. São João Crisóstomo vai dizer assim: a penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, que é a contrição. Em seu coração está o arrependimento. Em sua boca, a acusação. E em suas obras, plena humildade
e proveitosa satisfação. Em seu coração, a contrição. Em sua boca, a acusação. E em suas obras, a satisfação. Por isso, o sacramento da penitência, as partes integrantes da confissão são contrição, acusação e satisfação. Certo? O que é um pecado? O que é o pecado? Como que nós podemos pecar contra Deus? Pecado, como quero que eu falar para vocês, é um ato livre da nossa vontade, né? Da nossa consciência, é uma omissão, é um pensamento, é uma palavra, é um ato, né? É um pensamento, o pecado é um pensamento, é uma palavra, é um ato, não é? Não é isso que configura o pecado? Então, dentro da justiça de Deus, em unidade com a Santa Igreja, se o pecado é um pensamento, palavra e ação, a misericórdia de Deus, através do sacramento da confissão, também se dá nestes 3 pontos. Um pensamento, que é a contrição, uma palavra na acusação e no ato a satisfação. Certo? Isso é muito importante nós não nos esquecermos, que a gente vai sempre bater nessas 3 teclas dentro do sacramento da penitência. A contrição, que é o primeiro, né? Primeiro ponto aí. A contrição, que nós falaremos dentro da nossa aula. A contrição. A contrição, dentro da virtude, né? Do contrito, né? É não nos esquecermos jamais dos nossos pecados. É ter eles em vista, né? Por quê? Os padres do Concílio de Trento definiram a contrição assim. Contrição é uma dor da alma. Contrição é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com o firme propósito de não tornar a pecar. Contrição é uma dor da alma, uma detestação do pecado cometido, com o firme propósito de não tornar a pecar. Certo? Então, qual é, segundo essa definição dos padres do concílio, qual é a essência da contrição? A essência da contrição, nós podemos dizer que é deixar de pecar? Não, né? A essência da contrição é o ódio ao nosso pecado. É a detestação do nosso pecado. Essa é a essência da contrição. Que é a primeira parte da confissão.
né? A primeira parte da confissão, que é a contrição, a essência dela é o ódio ao nosso pecado. E já que os padres do concílio definiram a contrição como uma dor da alma, olha o que eles vão falar. Já que definimos a contrição como uma dor, cumpre advertir os fiéis que não suponham que seja uma dor perceptível aos sentidos corporais. Esta dor não é uma dor perceptível aos nossos sentidos corporais, pois a contrição é um ato da vontade. Essa frase, ela, assim, dessa parte da contrição, né, que é uma dor da alma, é a frase mais importante da aula de hoje. Que a contrição é um ato da nossa vontade. Certo? Como entender isso? Né? Se a contrição, né, eles falam que é uma dor da alma, mas não é uma dor perceptível aos nossos sentidos corporais. Então, a dor da alma nós não vamos sentir, né, como um corte no dedo, nem nada disso, um choque que a gente toma, nada disso. Nesse sentido de dor, a contrição é um ato da vontade. Então, é a detestação do nosso pecado. E sentir dor na alma de ter pecado contra Deus, de querer realmente mudar de vida, de entender, de nos educar e reeducar, fazer-nos compreender que pecar é ferir a majestade de Deus. E por isso é uma dor da nossa alma. Porque ao ferir a majestade de Deus, naquele momento que nós pecamos, nós nos apartamos de Deus. Quando nós pecamos, nós dizemos não ao projeto de Deus na nossa vida. Por isso essa dor é um ato da nossa vontade. Eu tenho que querer odiar o meu pecado. Eu tenho que querer detestar o meu pecado. O pecado não gera em nós uma dor física, né? Muito pelo contrário, tem muito pecado que gera em nós um prazer. Mas o pecado a contrição é um ato da vontade. Certo? Por isso que a expressão dor da alma quer dizer, segundo os padres do concílio, a detestação do nosso pecado. Odiar o nosso pecado. Tudo bem? Olha só, nós vamos voltar a falar um pouquinho disso daí. É uma outra frase de um santo bem pesada, mas um pouquinho mais para frente. Mas olha o que o catecismo vai falar. Por isso, nenhuma outra dor se aplica a essa designação da dor da alma.
nem a dor que sentimos pela morte de pais ou filhos, ou por qualquer outra desgraça. É um termo privativo para exprimir a dor que nos empola quando perdemos a graça de Deus e a inocência da alma. Então, a dor da alma, da verdadeira contrição, é uma dor maior do que a morte dos nossos pais ou de nossos filhos. Não há nenhuma outra dor que se iguala à dor da alma. Como estamos longe, né? Como estamos longe, bem longe disso daí, né? De sentir uma dor tão profunda na nossa alma, uma tristeza tão profunda na nossa alma, porque nós pecamos contra Deus. Como estamos longe, né? Quando eu estava preparando a nossa aula, né? Eu acho engraçado, eu dou risada para não chorar, né? Mas eu vou lendo algumas coisas e eu começo a dar risada aqui em casa. A Jéssica, o que foi? A Jéssica já quer saber, né? Eu falo, meu Deus, como que a gente está longe, né? De entender aquilo que os santos disseram, daquilo que grandes santos viveram, né? Antes morrer que pecar, né? Antes morrer que pecar, né? De dar a vida, né? De dar a vida, arranque um braço, arranque um dedo, arranque uma perna, me queime vivo, me dê as feras, mas eu não pecarei, né? Antes morrer que pecar, né? Quantas vezes nós nos ficamos tristes, para baixo. E eu não falo que a gente não tem que ficar, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas quantas vezes a morte de um ente querido nos derruba profundamente, mas o nosso pecado não. Mas a dor do nosso pecado não. Rompeu a nossa alma, né? É verdade. A Bíblia colocou aí, né? Antes morrer que pecar. Porque o pecado é o rompimento da amizade com Deus. É aquele velho exemplo que eu já dei para vocês, né? Deus, que é um pai carinhoso, segura a criança de colo para que ela não caia no precipício, está protegendo a criança aqui, e a criança birrenta, cospe e xinga o pai. Porque quer descer. Somos nós. Que cospe e xinga a Deus. Porque quer fazer as coisas da nossa vontade. E muitas vezes a gente não sente nem remorso. Muitas vezes a gente não sente dor nenhuma de ter pecado. Ofender a Deus passa assim a normal. Como estamos longe disso, né? A dor pelos pecados deve ser suma e máxima, de maneira que se não possa conceber outra maior. Por que se fala tanto da dor de Nossa Senhora? Qual foi a maior dor de Nossa Senhora? Foi a morte do filho, não é? Mas não teria que ser não teria que ser pelos pecados, mas Nossa Senhora não cometeu pecado algum, né?
Então, por isso que a dor máxima da Virgem Santíssima foi a dor de perder o filho. Agora nós, ninguém é Nossa Senhora aqui, né? Olha só. Por isso que eu falo que eu tenho que ler essas partes, porque elas são muito ricas. Do mesmo modo que se cortam os tumores com um ferro para que possa vazar o pus acumulado, assim também se cortam os corações com o escalpelo da contrição, para que possam eliminar o veneno mortal do pecado. Por essa mesma semelhança, o profeta Joel considera a contrição como o ato de rasgar o coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas, com lamentos, e rasgai os vossos corações. Então, para quem ainda não tinha entendido aquela velha expressão bíblica, né, de rasgar os corações, é da questão como a gente arranca um tumor, alguma coisa, rasgando o nosso dedo onde está, para que saia o pus e pare de doer. Nós devemos rasgar o nosso coração com a contrição para que saia de lá o veneno do nosso pecado. Por isso, rasgai os corações e não as vestes. Né? E Deus saberá, né? Aqueles que são dele. Então, se devemos amar a Deus sobre todas as coisas, pela mesmíssima razão, devemos detestar o nosso pecado acima de tudo, porque este pecado nos traz inimizade com Deus. Guardem bem essa frase, hein? Vocês já devem ter escutado, mas guardem bem essa frase. Não existe verdadeiro amor a Deus se não houver verdadeiro ódio ao nosso pecado. Não existe verdadeiro amor a Deus se não houver verdadeiro ódio ao nosso pecado. Demais, se Deus é o maior bem entre todas as coisas dignas de serem amadas, o pecado é o maior mal entre todas as coisas que o homem deve odiar. Portanto, pela mesma razão que nos leva a reconhecer em Deus o objeto de um amor absoluto e soberano, devemos também tomar-nos de um ódio absoluto contra o nosso pecado. Se em Deus está o objeto do nosso amor máximo, no pecado está o objeto do nosso ódio. Vinícius, mas ódio, mas que coisa feia, né? É isso mesmo, né? Existe um ódio bom. Existe um ódio santo. Existe uma tristeza santa quando direcionado aos nossos pecados. Olha só, hein? Olha o catecismo.
A Vivian falou aí que deixou ela reflexiva, né? A frase antes morrer que pecar, né? O amor a Deus deve antepor-se a todas as coisas, de sorte que nunca, nunca será lícito pecar, nem mesmo para salvar a vida. Jamais será lícito pecar, nem mesmo para salvar a vida. Agora vou continuar a ler uma parte para vocês que é bem chocante, assim, né? O que Santo Agostinho vai falar aqui no final, né? Olha só. Acontece muitas vezes que as coisas sensíveis nos calam mais no sentimento do que as coisas espirituais. Assim, pois, há pessoas que pela morte dos filhos experimentam uma dor mais sensível do que pela torpeza do pecado. Aplique-se o mesmo princípio quando as lágrimas não acompanham a veemência da contrição. Sem embargo, são elas desejáveis e muito recomendáveis na penitência, conforme o declaram as incisivas palavras de Santo Agostinho. Olha o que Santo Agostinho vai dizer. Não tens entranhas de caridade cristã, não tens entranhas de caridade cristã, se choras um corpo de que a alma se separou, ou seja, a morte de um ente querido, e não choras uma alma da qual Deus se apartou. Muito forte, né? Não tens entranhas de caridade. Se a gente chora por causa de uma alma que se apartou do corpo, e não choras de uma alma da qual Deus se apartou. Mas, Vinícius, você está falando que a gente não deve chorar pelos nossos entes queridos? Não, não é isso que eu estou falando. Vocês entenderam bem. Santo Agostinho está dando exemplo muito claro da dor da alma, da contrição, né, que é o ódio ao nosso pecado. Por isso que Santo Agostinho, São Bernardo, São Clemente, São Justino, todos eles vão falar que nós deveríamos, com toda a clareza, chorar ao cometer um pecado. Ao confessar os nossos pecados, nós deveríamos estar em lágrimas, porque nós ofendemos a majestade de Deus. Mas também a gente não pode levar pelo lado também, tipo assim, dessa questão da alma, seria tipo assim, nós odiamos nosso pecado, mas, por exemplo, daquela pessoa que está com a gente na caminhada tal, de repente sai da caminhada e se perde de novo no mundo. Então, mas, por exemplo, isso daí é sempre da pessoa para a pessoa em si, né? Nós temos que levar as pessoas para o céu, mas o pecado é nosso. Então, o pecado é teu para com você mesmo. Então, você deve chorar os seus pecados. Se você sabe que aquilo é pecado e cometeu aquele pecado, então você sabe que naquele momento você apartou-se da amizade com Deus. A tua alma se apartou da bem-aventurança. Por isso, temos que correr ao sacramento da penitência. Sempre o pecado é nosso, né? O outro pecou,
o outro corra atrás, porque a gente não tem como reparar o pecado dos outros, né? Só Deus. E ele já fez isso. Ele morreu na cruz. Agora, nós não temos como reparar o pecado dos outros, mas nós temos como reparar o nosso. Por isso, lembra que eu já falei para vocês, foram dois os apóstolos que traíram nosso Senhor Jesus Cristo. Foram dois, Judas e Pedro. Né? Pedro negou, traiu Jesus. Um se enforcou, o outro, aos pés de Nossa Senhora, chorou amargamente. A dor da alma, a dor de ter ferido a majestade de Deus. Por isso, todos os santos, eles são unânimes em dizer que nós deveríamos chorar por causa dos nossos pecados. E por que não choramos? Porque às vezes não há ódio suficiente ao nosso pecado. Porque às vezes nós não entendemos o que significa pecar. O pecado, ele nos acarreta dois castigos. A perda de dano, né? E a de sentido. Ou seja, o que é essas duas coisas? O inferno. Para longe de Deus e a dor física. No inferno. A morte eterna, o sofrimento eterno, a danação eterna, a dor eterna, que não cessa jamais. Se nós conseguíssemos imaginar a maior dor que a gente passou na vida, no inferno, isso se multiplicaria infinitas vezes. E isso seria muito pouco ainda, para que a gente não consegue falar. Porque a maior dor é se apartar de Deus. Então, não existe verdadeiro amor a Deus se não existir verdadeiro ódio ao nosso pecado. Tudo bem aí, gente? Tudo certo? Só vamos... O Fabinho vai derrubar a aula aí pra gente voltar, pra gente encerrar. Fazia tempo que eu não deixava vocês assim, né? Tô vendo que a Vivian tá muito exasperada aí no vídeo, né, Vivian? Tô vendo que ela tá muito reflexiva aí. Fazia tempo que eu não deixava vocês assim, né, sem palavras. Mas vamos derrubar a aula aí, Fabinho, aí a gente já volta para encerrar. Tá bom? Vamos lá, então.
Vinícius, tava com saudade de deixar todo mundo pensativo. Ah, eu tava já. Eu achei que tava muito mole as minhas aulas já. Eu achei que eu tava Ô, Vinícius, mas assim, voltando àquela questão que eu te falei, porque, por exemplo, tipo assim, eu odeio quando eu vejo alguém que tá na caminhada comigo se perder. Você já tá pecando já, Fernandão. Você tá julgando a pessoa. É isso mesmo, Vinícius? O ódio tem que ser o nosso pecado. Né? É o nosso pecado. Não, mas eu não tenho ódio da pessoa. Tipo assim, eu fico incomodado comigo, porque parece que eu tive responsabilidade. Se a pessoa tava na caminhada comigo e ela saiu talvez da. a gente fica triste porque aquela pessoa deixou de caminhar nos caminhos de Deus. Isso sim. E talvez, eu não falo que sempre, né? Mas talvez nós temos culpa nisso também. Que entraria no caso da omissão. Um mau exemplo. Olha, um mau exemplo, né? Uma omissão, né? Uma amizade cujo fundo não seja Deus. Que pra mim, quando muita gente vê gente caindo e não conseguindo voltar, que eu espero que um dia volte, muito eu sinto assim que não teve a conversão verdadeira. A gente só tem que tomar um cuidado, né? Do que nós falamos por conversão verdadeira, né? Porque a nossa conversão é a vida toda, né? Que na verdade não seria uma conversão verdadeira, seria um encontro com Deus verdadeiro. Segue o mesmo princípio, né? Porque assim, o encontro com Deus se dá no nosso coração, né? E só Deus pode perscrutar o coração de uma pessoa. Talvez aquela pessoa teve um encontro com Deus, mas este encontro com Deus, ela teve, ela sentiu, ela viu, ela enxergou, mas a resposta dela foi não. Tá. Era o caso que eu tô julgando, né? E na verdade que eu aprendi por esses tempos agora é que quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente não deseja nem ficar aqui na terra mais. Né? A gente já deseja a morte, igual muitos santos, né? O céu, né? O céu, né? Ô, Vi. Oi? Ô, Vi, vou fazer uma pergunta e depois você vai responder. Às vezes a gente ouve você falando assim, mas às vezes a gente pensa assim, né? Não, mas o nosso pecado, nossa, mas eu não matei, não roubei, né? Meus pecados é muito leve, muito simples, né? Então às vezes a gente não se martiriza tanto quanto deveria, né? A gente coloca muito no relativo, né? Fica todo mundo igual, assim, a gente... Não matei, não roubei, do resto, eu fiz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, muito coisa simples, né? Então, assim, mas que é pecado que continua sendo ofensa, né? A mesma coisa, eu sempre ir lá no padre e conversar o mesmo pecado. Aí tá na hora de eu criar vergonha na cara, né? Porque sempre é o mesmo, né? É aquele negócio, né? Confessar o mesmo pecado, ainda parece que a gente não tem ódio ao nosso pecado, né? A gente tem ele de estimação, companheiro de vida, né? Estimação. Um companheiro de vida nosso, né? Tem que ter ódio ao nosso pecado, a ponto de não cometê-lo mais, né? A gente vai ter outros, né? Mas por isso que a contrição, ela sempre vai colocar no nosso coração a lembrança do pecado, para que a gente tenha ódio. Quanto tempo nós temos que confessar nossos pecados veniais? Olha, pecados veniais são pecados que nós costumamos dizer faltas leves. Mas nenhum pecado mortal começa pelo pecado mortal em si. Todos eles começam por uma falta leve. Daí ficando mais sério e chega num pecado mortal.
Então, o pecado venial também deve ser pecado confessado. Se você tem noção de que o teu pecado, por mais que ele seja uma falta leve, mas é uma falta leve, mas se você tem ideia que aquilo é um pecado, então é matéria de pecado, confissão. É que Da tem mesma parte forma como você confessa pecado mortal. eu tento confessar, às vezes, eu sinto necessidade de confessar uma vez a semana, tem padre que não gosta, entendeu? É complicado isso. O padre é que faça o trabalho dele. Mas se você tem vontade que confesse, o padre que faça o trabalho dele. Foi ordenado para isso. Tá. Não, também aí fala assim, já vou te absolver também, tipo, entendeu? Você tem que escutar. Não, mas aí eu te falo uma coisa, procure outro padre. Peraí. Vai lá na Canção Nova com o Padre Marcos. Manda todo mundo ir lá, que é o melhor confessor que tem em Rio Preto. Não, o padre Marcos, outro dia, tipo assim, acabou a missa, eu falei, padre, preciso confessar, tudo mais, tal, ele me escutou, mas assim, é raro, é difícil, tem muitos padres, tipo assim, que, infelizmente, nós estamos realmente com uma crise mesmo na Igreja Católica, é muito triste. Nós estamos com uma crise sacramental. E quando sacramental, desculpa se eu usei palavras erradas. Ô, Fernandão, só não pode toda semana mesmo, né? Aí ele vai te mandar. Ter ódio ao pecado. Tá. Cadê? Aqui. Nós vamos voltar a falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas olha só, Santo Agostinho. Nossa, hoje Santo Agostinho tá arrebentando com tudo. Ele vai dizer assim, o pecador deve considerar a qualidade de seu pecado pelas circunstâncias de lugar, de tempo, de espécie e de pessoa. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer dos agravantes do pecado. É por isso que quando nós vamos confessar, nós temos que deixar claro para o padre o nosso estado civil. Sou solteiro, sou casado, eu namoro, sou divorciado, sou Power Ranger, Vingador, membro da Liga da Justiça. Você tem que deixar o padre a par daquilo que você é, daquilo que você está vivendo. Porque existem agravantes do pecado. Como assim? Por exemplo, eu sair com uma mulher e eu ter relações sexuais com essa mulher fora do matrimônio. Isso é um pecado, certo? Só que se eu for casado e eu ter relações sexuais fora do meu casamento, além do pecado, é um agravante, porque eu sou casado. Então eu tive relações com uma outra mulher que não a minha. Ou um homem ter relações sexuais ou qualquer outro tipo de relação afetiva com um outro homem. Circunstância de espécie. Lugar. Cometer um pecado, um sacrilégio fora da igreja ou dentro da igreja, do espaço sagrado, um agravante. Então existem agravantes do nosso pecado. Por isso, ao acusar o nosso pecado para o padre tem que saber quem nós somos, né? E não que a gente vai contar a história do nosso pecado. Padre, eu saí da minha casa, e aí, dali 10 minutos tá contando a história, fala pro pai. Não,
Padre, eu menti dentro da igreja. Padre, eu julguei, eu estava dentro da igreja, eu estava na missa, eu estava num terço, eu estava assim. Então existem agravantes do nosso pecado. Por isso que eles têm que ser confessados. Certo? Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. E nós também temos que trabalhar nosso escrúpulo também, né? Ah, não, sim, pode ser muito escrupuloso, né? Nós vamos falar bem disso na hora de chegar na acusação. Né? O que é, né? Aqui. Olha, nesta exposição, podem os pastores inferir quais são, antes de tudo, as condições necessárias para que haja verdadeiro arrependimento, para que haja verdadeira contrição. Quais são as condições necessárias? São 3. As condições necessárias para que haja verdadeiro arrependimento. Não precisa falar para mim, tá? Vocês vão pensar aí se, ao confessar, vocês estavam adequados aqui, né? Vocês atenderam as 3 condições necessárias para um verdadeiro arrependimento. O primeiro requisito é detestar todos os pecados cometidos. O primeiro requisito é detestar todos os pecados cometidos. É ter ódio a todos aqueles pecados que nós cometemos, que nós estamos confessando. Ter ódio a eles. Por exemplo, né? Eu pequei, né? Eu menti. Eu sei que isso é eu sei que mentir é um pecado. Então, tá bom, então eu vou lá e confesso, porque eu sei que aquilo é um pecado. Mas tá, e daí? Tem que ter ódio àquilo lá, ódio à mentira. E o ódio nos leva a ficar longe desta situação. Mas não, né? A gente peca, depois a gente volta a pecar a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. A gente não tem ódio, né? A gente começa a ter uma relação afetuosa com o nosso pecado. É o primeiro requisito. Verdadeiro ódio ao nosso pecado. O segundo é que a contrição, né? O verdadeiro arrependimento deve incluir a vontade de confessar-se e de satisfazer. Isso nós vamos falar mais para frente. Pode ficar tranquilo. Que a confissão é o acusar já, né? Lembra que a contrição é antes da confissão em si, né? A confissão em si é o acusar. Lembra? Contrição, acusação e satisfação. Nós estamos falando da contrição. A confissão em si, que a gente está lá falando para o padre, é a acusação. A gente não chegou ainda. Então, o segundo requisito para que haja um verdadeiro arrependimento é ter vontade de confessar aquele pecado e depois de satisfazer aquilo lá. Nós vamos ver a satisfação, que é a obra que a gente faz depois de confessar. Certo? E o terceiro requisito para que haja um verdadeiro arrependimento é que o penitente
pecador tome a firme e inabalável resolução de emendar a sua vida, de restaurar a sua vida. Que ele tome a firme e inabalável resolução de mudar de vida. Se eu confesso, mas eu não quero mudar de vida, tem um problema aí, né? Então é ter ódio ao pecado, buscar a confissão e mudar de vida. Tudo bem? Tudo certo? Então, como a confissão e a satisfação nós vamos falar um pouco mais para frente ali, né? Então, as condições é dor pelo pecado e querer mudar de vida. A dor da alma. Agora um ponto interessante, né? Um ponto interessante. Olha só o que o catecismo vai falar. Entre outros mais, é requisito essencial para a boa contrição que não haja menos cuidado e diligência em perdoarmos plenamente todas as afrontas recebidas de nosso próximo. Esta é a ordem formal de nosso Senhor. Se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então, perdoar a quem nos ofendeu, né? Se nós buscamos a misericórdia de Deus, como que nós não perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam? Nós somos melhores que Deus? Somos maiores que Deus? A nossa dignidade, uma vez ofendida, maculada, ela é mais importante que a majestade de Deus para a gente não perdoar alguém? Ai, mas aquela pessoa, ela falou mal do meu gato, do meu cachorro, não perdoo. Mas, meu Deus do céu, como que a gente não perdoa alguém? Se Deus perdoa os nossos pecados, né? Se perdoardes as faltas de teu irmão, o teu Pai que está no céu perdoará os teus pecados. Se você não perdoar as faltas do teu irmão, o teu Pai também não vos perdoará. Lembra lá da parábola? Ai, Senhor, eu não tenho nada, perdoa a minha dívida, né? Ah, tá bom, tá perdoado, vai. Aí ele sai da sala e encontra alguém que estava devendo para ele bem menos do que ele acabou de ser perdoado. Aí ele faz o quê? Um regaço. Manda prender a família, né? Aí a hora que o patrão mesmo fica sabendo, fala, vem cá, o filho do capeta. E aí leva ele aonde haverá choro e ranger de dentes.
Então, cuidado, né? Cuidado. Tá. Então, para terminar, né, o catecismo vai falar assim: em seguida, os pastores farão por incutir nos ânimos dos fiéis um ódio extremo contra o pecado, não só pela sua indizível infância e torpeza, mas também pelos gravíssimos males e danos que nos acarreta. Com efeito, o pecado subtrai-nos a amizade de Deus, de quem recebemos os maiores bens e de quem podemos esperar e conseguir outros muito maiores. Sujeita-nos, pelo contrário, à morte eterna e faz-nos sofrer perpetuamente os mais dolorosos suplícios. Então, nós temos que lembrar que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Nós temos sempre que pedir perdão a Deus, mas nós temos que ter ódio ao nosso pecado. Ter ódio ao nosso pecado e querer mudar de vida. Essa, então, é a primeira parte que integra o sacramento da confissão, né? A contrição. Na próxima aula, nós vamos falar da confissão em si, que é a acusação. Aí tem normas, né? Tem algumas regras, tal, direito canônico e tudo mais. Tudo bem, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Pois bem. Então, assim, hoje eu estava falando com uma pessoa, né? E quero falar para vocês isso daí, o que normalmente não é uma conversa inteira, né? Mas é algo que eu já falei para vocês em aulas passadas, né? Mas para a gente não esquecer, já que eu voltei nesse assunto com essa pessoa, para a gente não esquecer. E eu nem sei porque eu estou falando isso para vocês também, mas é Deus que me lembrou disso agora, então eu vou falar. Deus não pode cometer o mal. Deus não pode fazer mal, porque nada escapa do governo de Deus. Nada. Então Deus não pode fazer o mal. Então ele não é onipotente? Não é por causa disso, porque Deus é perfeito. E o mal é fruto da imperfeição. De Deus é só o bem. Então, esperar em Deus é esperar que Ele faça o melhor. Deus não faz o mal, não tem como Deus fazer o mal. Deus não pode fazer o mal. Por isso, a nossa confiança tem que estar em Deus. No momento em que nós mais nos desesperarmos, é o momento que nós temos que colocar a nossa esperança em Deus, porque Ele não pode fazer o mal. Tudo bem, gente? Tudo certo? Então, até a nossa aula que vem. Com a graça de Deus, nós continuaremos, então, com o sacramento da penitência.